Olá, você que está aí com a gente nesse momento. Agradeço a sua presença, agradeço a presença do Diego. Então, vamos dar início à nossa aula de redação, a essa revisão de redação maravilhosa com o Diego. O Diego Zen, olha o nome dele, já é perfeito. Diego Zen, uma pessoa zen. Ele é graduando de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal e Tecnológica do Paraná, a UTFPR, campus de Curitiba. Olha, ele estuda com o José. Se preparou por 7 anos e já foi aprovado em mais de 28 universidades. Nessa caminhada, adquiriu muito conhecimento, em especial na estruturação dissertativa argumentativa. Ele coleciona há 3 anos, ele coleciona 3 anos com a pontuação 980 na redação do Enem e está pronto para compartilhar suas dicas. Diego Zen, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Gente, eu queria pedir desculpa, eu estou muito afobado, mas é que para mim isso aqui é muito significativo, porque ano passado eu era um de vocês, ano passado eu estava aí, eu dei aula de redação também, mas eu era vestibulando e com as dicas que eu passei ano passado eu consegui tirar 980 na redação e consegui passar e hoje estou aqui já numa faculdade e posso dar aula para vocês. Então, o que eu queria dizer, assim, logo de cara, é que o que eu vou passar aqui hoje vai ser o básico e ele é doido. Enfim, pode continuar, né? Tá. Então, o que eu vou passar para vocês hoje, assim, são coisas simples que se eu tivesse tido ano passado, é basicamente o que eu passei ano passado, só que esse ano melhorado. Se eu tivesse aprendido tudo que eu estou falando hoje para vocês, ano passado talvez eu tivesse tirado nota 1000. Pode passar, João, para mim apresentar o cronograma para eles? Pode. Eu não sou perfeito, não, estou desesperado. Ó, eu vou trabalhar com vocês, de início, as 5 competências da redação do Enem. Essa é uma questão que ela é muito chata, porque se você pega para ler sobre isso, você não entende nada do que eles estão pedindo. Só que eu consegui resumir de maneira clara para que vocês possam entender. E no final da explicação, eu deixei um checklist pronto. E no final de toda a redação que você terminar, você vai pegar aquele checklist e você vai ver se todas as competências na sua redação foram atenuadas. Então, você vai pegar lá qual item que eu coloquei e você vai ver se deu certo. Depois a gente vai trabalhar sobre estrutura. Então, primeiro eu entendi o que é cobrado de mim, depois eu vou entender como fazer aquilo que eles querem que eu faça. Então, eu vou explicar para vocês sobre a introdução, sobre a argumentação, sobre a conclusão. E uma coisa importante, que isso aqui não era nem um tópico, mas eu fiz questão de colocar, porque depois que eu aprendi sobre coesão e coerência, a minha vida mudou, cara, é meio universal isso aqui. Depois que você entende o que é coesão e coerência, você muda totalmente a sua redação. Depois a gente vai corrigir a minha redação de 980, e eu quero que vocês participem, porque eu quero que vocês encontrem o que me fez não tirar 1000. E é muito chocante quando vocês verem o que não me deixou tirar 1000. Foi um erro assim que é assustador, mas vocês vão encontrar ele, com certeza. Depois eu vou fazer uma indicação de citações 1000. Eu peguei nas últimas redações que tiraram 1000 e que eu achei que são muito boas e vocês podem usar em vários lugares. Então, vamos começar com as 5 competências, João. Eu vou ler e depois eu vou traduzir, beleza? Ó, competência 1. Demonstrar domínio da norma da língua escrita. Resumidamente, essa daqui é a gramática. Uma coisa que a gente tem que entender dessa competência 1 são 2 palavras que a gente não pode esquecer nunca. É excepcionalidade e reincidência. Aqui na competência 1, é a competência de todas a que você pode errar. Aí você vai falar assim para mim, por que eu posso errar? Porque nessa daqui é impossível você tirar 200. Eu digo que é impossível no sentido de assim, quem tira 200 na competência 1, quem não tira 200 na competência 1, não tira 1000. Essa aqui é a competência que define o aluno que tira 1000 ou não. Por quê? Porque as outras você consegue atingir 200 de boa. Nessa aqui você não consegue. Aí você me fala, por que eu não vou conseguir? Porque você está nervoso, porque você tem pouco tempo, porque você não vai conseguir fazer o que ela pede, que é a perfeição. Só que você não precisa tirar 1000 na redação. Você precisa tirar acima de 900. Tanto o 1000 quanto acima de 900 são ao mesmo título lá no gráfico. Não existe lá no gráfico a porcentagem do aluno que tirou 1000. Só existe a porcentagem dos alunos que tiraram acima de 900. Então,
você não precisa tirar 1000, você pode errar. A questão aqui da competência 1 é excepcionalidade e reincidência. O que eu quero dizer com isso? Você pode cometer um erro de vírgula? Você pode cometer um erro de vírgula. Você pode cometer um erro de crase? Você pode cometer. Você pode escrever uma palavra errada? Você pode escrever. A partir do momento que você comete esse erro, a banca corretora vai entender que você está nervoso e que é normal, você tem pouco tempo para fazer aquilo. A partir do momento que você comete esse mesmo erro de novo, então, por exemplo, assim, na minha introdução, eu cometi um erro de vírgula. Aí, logo depois, no desenvolvimento do texto, eu cometi outro erro de vírgula. A partir desse momento, o corretor entende que eu não estou nervoso. Eu não sei usar a vírgula. Eu cometi reincidência no erro. Eu cometi o erro mais uma vez. Eu repeti o erro. A partir desse momento, se eu cometer o erro mais uma vez, eu perco 40 pontos. Se eu tiver perdido 2 erros, por exemplo, tiver tido 2 vírgulas erradas, eu perco 20. Se eu tiver tido mais de 2, 3, por exemplo, eu perco 40 pontos. Então, nesse caso aqui, precisa ficar claro para vocês o seguinte: na competência 1, eles vão me cobrar a gramática. O que é a gramática? Pontuação, acentuação, concordância. Se eu escrevi palavra errada, se eu coloquei vírgula errada, se eu coloquei crase errada, se eu usei aspas de maneira errada. Então, tudo que está relacionado à norma culta da língua portuguesa vai ser avaliado aqui. A questão é, cara, eu posso errar uma vírgula, eu posso escrever uma palavra errada. O que eu não posso é repetir esse erro. Então, competência 1, gramática, lembrar de 2 coisas: excepcionalidade e incidência. Posso errar, só não posso errar 2 vezes. Beleza? Competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Nessa aqui, a gente precisa lembrar de 3 palavras: tema, repertório e estrutura. Por quê? Porque aqui vai ser avaliado se você conseguiu desenvolver o tema. Então, ele te deu o tema lá, chuchu. Se você consegue desenvolver bem o tema chuchu, se você deixa claro o tema, a sua tese, se você desenvolve a sua ideia, você não simplesmente coloca lá, você apresenta a ideia, então você desenvolveu o tema. Se você apresenta uma estrutura onde você coloca introdução, desenvolvimento e conclusão, ok, você fez a estrutura. E a questão do repertório. Se você apresenta repertório no seu texto, um repertório sociocultural produtivo, que você pegou de fora, não é uma coisa que você copiou, então você pegou de uma série, você pegou de uma citação de um filósofo, aqui vai ser avaliado na competência 2. Em resumo, competência 1 é gramática, excepcionalidade ou reincidência. Posso cometer um erro, só não posso cometer o mesmo erro 2 vezes. Perfeito. Competência 2, preciso desenvolver o tema, preciso fazer a estrutura de redação correta e preciso colocar um repertório. Ficou claro para vocês? Eu estou falando rápido demais, eu não sei se vocês estão conseguindo me entender. Não, eu tô achando que tá perfeito até agora. Cara, eu adorei o Luiz. Eu adorei ele. Pode passar para mim. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Essa aqui eu chamo de projeto de texto. Por quê? Pensa assim comigo. Vai ser nessa competência que ele vai catar a sua redação e ele vai ler ela sem parar. Ele não vai parar, ele vai ler. Quando ele terminar a sua redação, ele vai se questionar se ele ficou com dúvida, se o seu texto fluiu, se teve progressão, se ele consegue enxergar no seu texto um planejamento. Você não simplesmente pegou e começou a escrever. Ele vai perceber que as coisas estão se juntando, que tem ligação em tudo que você está falando. Então, você usou um repertório lá na contextualização, aí no desenvolvimento aquele repertório fez sentido junto com outro desenvolvimento, e aí no final você faz uma retomada. A questão da competência 3 é o projeto de texto. É você olhar para a redação e conseguir ver que você apresentou tudo o que você tinha que fazer e que aquilo lá tem coesão, aquilo lá tem coerência. Você consegue ler e não precisa parar. Porque o problema dessa competência é quando você começa a ler e aí você lê um período e você não entende o que o candidato está dizendo. E aí uma coisa que a gente precisa lembrar é que o corretor, a banca corretora, tem 3 minutos. 3 minutos para corrigir uma redação e para responder os critérios que vai dar a nota final. Então, se ele não entendeu, e ele está na 99ª, não sei nem se é assim que fala, mas se ele corrige 100 redações naquele dia, e ele está na sua, para acabar, falta a sua,
ele não vai voltar para ler. Ele simplesmente vai considerar que ele não conseguiu entender. E aí ele tira 40 pontos seu. Por que isso acontece? Porque você não fez um projeto de texto. Aquela ideia de que você lê o tema que a banca te apresenta, aí o que você vai fazer? Você vai pegar a folha rascunho e você vai escrever tudo o que você lembra sobre aquilo. Cara, esse tema aqui já apareceu numa série, eu já vi um filósofo falando sobre isso. E aí você faz aquela lista. E aí você seleciona quais temas são mais fortes, quais argumentos são mais fortes e quais não são. E aí você consegue colocar na sua redação. Então, como eu disse lá no anterior, você precisa apresentar o tema, apresentar a estrutura e apresentar o repertório. Nessa competência, vai ser visto se o repertório que você apresentou na competência 2, ele fez sentido. Se você não simplesmente colocou lá, o tema era abobrinha e você jogou o chuchu é verde. É mais ou menos isso. Ele vai ver se o repertório que você usou, a citação que você usou, ela fez sentido com o tema. Então, no primeiro, ele avaliou a minha gramática. No segundo, ele viu se eu desenvolvi o tema, se eu apresentei repertório e se eu fiz a estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. E nesse terceiro, ele vai ver se tudo isso junto está fluindo, se tudo isso junto faz sentido. Na competência 4, é, para mim, a decisiva para a redação 1000. Por quê? É essa competência que eu vou usar para explicar depois, coesão e coerência. Mas essa aqui, em especial, é coesão. Por quê? Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos. Mecanismos linguísticos aqui, em resumo, é coesão. O que é? É o conectivo e o sinônimo. Nessa competência, eles vão avaliar se você repetiu palavra e se você usou conectivo em todo final de frase, em todo final de período e começo de parágrafo. Então, eu não sei se vocês sabem o que é conectivo. Até se vocês puderem se manifestar para mim e dizer eu sei o que é conectivo. Obrigado, gente. Michele? A gente sabe, sim. Beleza. Então, nessa daqui, ele vai simplesmente olhar para a sua redação e ele vai ver se você colocou conectivo em todo final de frase. Se você colocou, 200. Se você repetiu palavra, ele vai descontar. Mas se você colocou sinônimo, 200. E é simplesmente isso. Então, recapitulando. Competência 1, gramática. Apresentou reincidência? Perdeu o ponto. Não apresentou, não repetiu o erro? 200 pontos. Competência 2, desenvolveu o tema, fez a estrutura padrão básica e apresentou um repertório sociocultural. Competência 3, esse repertório e essa estrutura e a gramática, tudo junto fez sentido. O projeto de texto foi bem feito. 200. Competência 4, o aluno repetiu palavra? Não. O aluno usou sinônimo? Usou. O aluno fez conectivo em todo final de frase? Fez. 200 pontos. E a última competência. Essa aqui eu só queria enfatizar que quando a gente fala dela, todo mundo resume ela em proposta de intervenção. Tomem cuidado. A competência 5, ela não é estritamente proposta de intervenção. A competência 5, a proposta de intervenção faz parte dela. Nessa da competência, você precisa fazer uma retomada da tese, depois apresentar a proposta e finalizar. Então, se você não apresenta uma retomada e nem finaliza, você corre o risco de não tirar os 200 pontos, porque você não concluiu a conclusão, a ideia do que é uma conclusão. Se você não perde na competência 5, você vai perder em qual competência? Na competência 2, porque você não apresentou a estrutura de texto que era pedida. Então, em resumo, João, pode passar para a gente ir lá por chat. É essa questão que eu quero que vocês entendam. Terminei uma redação, Diego. Estou com a minha redação na minha mão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a gramática. Você vai ler uma vez. E é aquela leitura que você lê assim, nem sei o que eu estou lendo, mas eu estou lendo. Na segunda vez, você vai ler com um lápis. Ou simplesmente você vai ler. É na segunda vez que você vai procurar o erro. Porque quando você lê uma vez, o seu cérebro está entendendo o que é para fazer. Na segunda, você está repetindo. Então, agora ele vai fazer com mais afinco, vai fazer com mais vontade. Então, leia 2 vezes. Na segunda vez, você procura erro. Você não encontrou erro, não viu grafia errado, não viu excesso de vírgula, não viu se tem frase errada. Então, gramática check. Aí a gente vai para competência 2. Você desenvolveu o tema? Na hora que você lê, você entende o que você falou? Seu tema está bem aplicado? O tema era tal. Você colocou aquele tema certinho? Colocou. Você usou repertório?
Deixa eu ver, eu coloquei repertório na conclusão, na contextualização, no desenvolvimento, ok. E a minha estrutura? Fiz uma introdução, 2 argumentos e uma conclusão. Então, competência 2, check. Competência 3. Na hora que eu li a minha redação, eu precisei parar. Eu precisei parar porque estava muito longo, aquilo lá estava fluindo, o projeto de texto estava bom. Competência 3, check. C4. Agora, essa aqui, de todas elas, aqui eu peço para que vocês tomem mais cuidado. Porque essa aqui é a mais fácil de tirar 200 pontos, mas é a que vocês precisam ter mais atenção. Como que você vai fazer nessa? Você vai pegar todo o ponto final, em todo o ponto final da sua redação, depois dele você vai ver se você colocou um conectivo. E todo final de parágrafo você vai ver se você colocou um conectivo para ligar os dois. Quando a gente chegar na questão da coesão, eu vou lembrar isso para vocês. Na hora de corrigir redação, vocês vão ver que isso faz muito sentido. E a C5, você vai ver se você apresentou os 5 agentes intervencionistas. Lembrando que detalhamento, ele não é especificamente um agente. A gente fala assim que você precisa colocar quem vai fazer, o agente, a ação, o modo meio e a finalidade. O detalhamento, ele é um complemento. Você pode fazer o detalhamento da ação ou do modo, e ainda da finalidade. Tem uma pergunta. Tá, volta lá, João, só para mim terminar. Eu já vou responder a pergunta da Michelle, tá? Só um minutinho, deixa eu só terminar aqui. Então, só quero lembrar com vocês para ficar claro, e aí eu vou perguntar e vocês liberem seus microfones e digam sim. Competência 1, gramática, apresenta excepcionalidade ou reincidência. Ok. Competência 2, tema, desenvolveu o tema, apresentou uma tese, colocou um repertório, uma citação, um filme, alguma coisa. Competência e a estrutura do texto está ok. Competência 3, apresentou projeto de texto. O texto tem fluidez, uma ideia bate com a outra, uma está ligada com a outra. Competência 3, ok. Usou conectivo em final de frase e em final de parágrafo. Ok. Repetiu palavra? Não. Usou sinônimo? Não. Competência 4, ok. Competência 5, fez a retomada da tese, apresentou os 4 agentes e detalhou um deles. Ok. Então, competência 5, check também. Todo mundo entendeu isso? Falei rápido demais? Ficou alguma dúvida? Sim. Eu não sei também não. Tá. Tudo certo. Michelle, qual que era a pergunta que você tinha feito? Das partes de conectivo no final do parágrafo. Ah, é aquela questão que você fala assim, você terminou a introdução, aí você começa. De início, é preciso ressaltar que, além disso, sabe, você coloca um conectivo lá. Vai ter uma redação aqui, e aí nessa hora eu vou lembrar você que é exatamente isso, tá bom? Então pode passar, João. Tá bom, obrigada.